Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Someone is there waiting for my song. I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy. Why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? 'Cause it's the struggle that you're looking for. Oh, baby, Not bad, meaning bad, but bad, meaning good. so good to be back. Who's that? I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy. Why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? 'Cause it's the struggle that you're looking for. Oh, baby, Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com Caroline Torres, especialista na área de direito, e a gente quer tirar umas dúvidas em relação aos meios de transporte, né? O que ela acha. Caroline, quais os meios de transporte que você mais utiliza e por quê? Bom, o meio de transporte que eu mais utilizo é o coletivo, né, o transporte público, e o automóvel. Eu utilizo mais o transporte público durante a semana e o automóvel nos finais de semana. E principalmente pelo motivo de custo-benefício. Quais são as vantagens e desvantagens que o seu meio de transporte tem? A vantagem do transporte público é que com R$ 3,70, que é o valor da passagem, eu posso fazer a integração com Curitiba toda e regiões metropolitanas. E a desvantagem é a superlotação. Por que você não utiliza um meio de transporte diferente do seu principal? Principalmente pelo custo-benefício que traz para mim. Se você tivesse que utilizar um meio alternativo de transporte, qual seria e por quê? O automóvel, porque por mais que seja um pouco mais caro do que o transporte coletivo, ele me traz uma segurança maior, um conforto maior. E o que você acha, Caroline, da estrutura da cidade de Curitiba para fazer a integração entre carro, bicicleta, moto? Exemplo, Via Calma, a faixa exclusiva de bicicleta. Eu acho uma inovação muito boa, porque não é uma coisa que a gente vê em todas as cidades do Brasil e faz com que a sociedade ela se relacione melhor, né? Tanto os motoristas quanto os ciclistas. É claro que ainda precisa melhorar muito em relação à educação do motorista no trânsito, mas eu acredito que seja uma forma boa de começar. Obrigado, Caroline, pelas suas opiniões. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com a Lúcia Helena, especialista na área de RH. A gente quer saber algumas dúvidas em relação, né, aos meios de transporte. Primeira pergunta, quais são os meios de transporte que a senhora mais utiliza e por quê?
eu utilizo o automóvel e a outra parte faço caminhada, a pé. E por que você utiliza esses meios de transporte? Porque o trabalho é próximo da minha residência, o comércio é próximo, o banco é próximo, então é muito mais rápido e econômico de carro ou a pé. Quais as vantagens e desvantagens que o seu meio de transporte tem? O carro e a caminhada? Desvantagem é a poluição que o carro traz. A caminhada não tem desvantagem, porque além de eu economizar, faço exercício. Por que você não utiliza um meio de transporte diferente do seu principal? O Por que eu carro? não utilizo? Porque são os meios de transporte mais fáceis e mais próximos que eu tenho. O transporte coletivo, para mim, não é interessante, pelo custo e pela localização. Se você tivesse que utilizar um meio alternativo de transporte, qual seria e por quê? Um outro meio de transporte Isso. seria o transporte coletivo. E por que você utilizaria ele? Porque ele é cômodo. Você não dirige, você não se estressa. É cômodo. O que você acha, senhora, da estrutura da cidade de Curitiba em relação a fazer a integração entre o carro, a moto, exemplo, via calma no centro, a faixa exclusiva de bicicleta na 7 de setembro? Eu acho ótimo. O que falta é a conscientização da população, mas eu acho que nós temos que, cada um na sua diversidade, na sua vontade, no seu desejo, cada um respeitando o próximo, facilita, não tem problema nenhum. Eu acho agradeço a atenção e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tudo bem, boa tarde. A gente está fazendo uma entrevista aqui com o senhor Brasília. Vamos querer saber algumas dúvidas em relação aos meios de transporte. Como ele utiliza um meio de transporte, a gente quer saber a opinião dele. Primeira pergunta, quais os meios de transporte que o senhor mais utiliza e por quê? Carro. Por quê? É muito mais rápido e muito mais prático. Eu não tenho terminal de interligação perto da minha casa. Segunda, quais as vantagens e desvantagens que o seu meio de transporte tem, o carro? Não vejo desvantagem nenhuma só com relação ao transporte coletivo, que em Curitiba, no meu ponto de vista, é caro demais. Para nós que não temos interligação. Por que você não utiliza um meio de transporte diferente do seu principal, o carro, né? Outro meio de transporte? Porque Curitiba tem o tempo muito variável. O ideal seria a moto. Se Curitiba fosse um clima estável, era o melhor transporte que existe hoje. Se você tivesse que utilizar um meio de transporte alternativo, qual seria e por quê? A moto, claro, justamente pela agilidade. E o que você acha da estrutura da cidade de Curitiba para comportar todos esses meios de transporte junto? Dando um exemplo, é a via calma que tem no centro e a faixa exclusiva de pedestre, para fazer a colocação de carro junto com a bicicleta. Não, o habitante de Curitiba ainda não está culturalmente preparado para misturar transporte coletivo diversificados, moto, carro, no mesmo nível, na mesma via. Então eu agradeço a atenção e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com um especialista na área de urbanismo, né, na área de transporte coletivo, o ônibus. E como a gente viu que é o transporte mais utilizado pela população, né, aqui em Curitiba, a gente vai querer tirar algumas dúvidas em relação aos pontos positivos do transporte coletivo, né? Olá, boa tarde, Altivir. A gente queria saber alguns pontos positivos que o senhor acha sobre o transporte coletivo. Eu acho que é a integração. A integração favorece muito a população aqui em Curitiba. E também não acho tão caro a passagem, em razão dessa integração. Porque você pode ir para qualquer lugar, você está sempre integrado. Você pode ir para Campo Largo, Pinhais, você vê toda a região metropolitana de Curitiba e com uma passagem só até São José. Eu acho que o ponto positivo é esse. E os pontos negativos hoje em relação ao transporte coletivo? E também tem as canaletas, também, que é positivo, né, que é exclusivo dos biarticulados. Agora, o ponto negativo é o trânsito muito congestionado aqui em Curitiba. É muito trânsito, é muito carro na rua. Nos horários de pico é dificultoso. E também tem alguns ônibus que já estão meio sucateados, tem que trocar. Esse que é o ponto negativo. E os pontos positivos é o que o senhor falou, né? A integração, que eu acho que é o que mais ajuda a população, o que mais usa ela, né? E as canaletas, né, que são exclusivas para os biarticulados. Então tá bom, eu agradeço muito a sua atenção e uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado.